Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como será que eu posso a Ti? Esconde o rosto para que debaixo de Tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, esse é meu prazer. Louvado seja Deus! Eu tenho certeza que o Senhor trará ainda mais subsídios para a nossa vida nesta noite, para que complexos sejam quebrados, para que vergonha seja transformada em honra. Então, em nome de Jesus, creia tão somente, porque quando Jesus fala, não há falha. Eu posso até falar, mas falando Deus, não há falha. Falando Deus, não há falha. Bendito seja o nome do Senhor. Com alegria, irmãos, que nesta noite estou aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem da palavra do Senhor. E eu já peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Nós iremos utilizar alguns textos. Hoje, quarta-feira, culto de ensinamento, que a gente vai explorar um pouco mais os textos, tá certo? Não se preocupe que eu vou terminar no horário. Aleluia! Louvado seja Deus. João capítulo 4, do verso 39 ao verso 44, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Essa parte os irmãos conhecem. E dizia a mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Filho, o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois partiu dali, foi para Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Observe, irmãos, que a questão de ter honra ou não, de receber honra ou não, sempre foi um assunto que houve conflito no meio do povo de Deus. E quantas pessoas já deixaram de executar o serviço na casa do Senhor porque se sentiram desonrados? Muitas pessoas. É por isso que eu iniciei dizendo aos irmãos que o Senhor, Ele muda esse quadro, Ele transforma esse quadro. E muitas vezes há pessoas que se sentem assim. Há pessoas que se sentem assim. Aí eu fui matar minha curiosidade para entender o que significa de fato a palavra honra. A gente ouve muito falar de honra, mas vamos entender exatamente o significado que diz. É o princípio que leva alguém a ter uma conduta
séria, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. E tem um segundo significado que diz: considerando a consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégios. Então, observe que uma pessoa que ela é observada, uma pessoa que alguém dá honra para ela, ela tem essas qualidades. Mas não é o fato de alguém não honrar você, não considerar você, que você perde essas qualidades. Mas, infelizmente, na caminhada, as pessoas deixam de lado qualidades que o próprio Deus deu para ela. E a gente percebe que há muitos casos que terminam até as pessoas se deslocando dos lugares que elas estão, em posições que o Senhor quer usar, como vaso de honra, como instrumento, e as pessoas desistem disso. E essas 3 passagens nós podemos observar que o próprio Senhor, Ele deixa registrado para que a gente entenda uma coisa. A gente entenda uma coisa, que não ser honrado no meio dos nossos não nos tira a capacidade de executar o dom que o Espírito Santo colocou em nós. E eu quero pensar com os irmãos justamente como nós temos agido quando não somos honrados no meio dos nossos. E eu fiz questão de escolher as 3 passagens que falam a respeito desse assunto. Nós iremos ver outras também, mas aqui é um destaque exatamente falando sobre isso. Há um destaque dizendo sobre isso, que não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, entre os seus parentes e na sua casa. O que o Senhor Jesus estava dizendo para aquelas pessoas era o seguinte, dizendo para aquela mulher, apontando para aqueles homens que ele não se importou. Alguém disse assim: não é esse o carpinteiro? Como que é assim? É como se alguém disse assim: essa função é menor, não porque ele tem essa sabedoria, porque ele está pregando na sinagoga. Não é esse aí que é o filho do carpinteiro? Aquelas pessoas estavam querendo diminuir o Senhor Jesus. Ele nem se preocupou com isso. Sabe o que ele disse para mim e para você nesta noite? Quando alguém olhar para você com um olhar de diminuição, não se preocupe, porque o dom que ele colocou em você, ninguém tira, porque foi ele que deu. Foi ele que deu. Então não perca isso de vista. Não podemos perder isso de vista. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, não precisa abrir, você vai ouvir e vai entender que há mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Pode ter certeza de uma coisa, irmão: Deus te deu dons. Deus nos deu dons. O Espírito Santo derramou sobre nós dons. E não é pelo fato de alguém olhar para você dessa maneira, porque o próprio Senhor Jesus já advertiu. Você vai encontrar situações como essa no meio da sua família. Você vai encontrar situações como essa no meio da congregação. Porque, no mínimo, era para aqueles homens, doutores da lei, disse assim: rapaz, que coisa maravilhosa. Como esse homem, esse garoto, esse jovem, como esse homem está pregando, que coisa linda. Haja vista que eles conheciam ali a caminhada, o proceder, porque há um vazio na história. Depois do nascimento, passa um tempo, depois só entra na história os relatos a respeito do Senhor Jesus no ministério. Aí você vê o nascimento, depois há um vazio na história, e depois aparece o Senhor já no início do ministério, a tentação, enfim. Então o que acontece, irmão? Muitas pessoas, elas se deparam com situações como essa na sua caminhada, e elas paralisam. Não há motivo para você paralisar. Você está pensando que é só você que não foi honrado no meio da sua parentela? O Senhor também foi. Na sua pátria, o Senhor também foi. Você não é diferente. Eu não sou diferente. E em vez de você pegar essa bagagem de notícia desagradável, de desonra, que você pode achar que foi desonrado, mas você não está sendo desonrado. Você não está sendo desonrado. Apenas alguém não está considerando as qualidades que há na sua vida. E isso é parâmetro para você parar? Isso é parâmetro para você não fazer o trabalho? Não, muito pelo contrário. Pegue isso como combustível para alavancar o ministério que Deus tem na sua vida. Porque se simplesmente você parar para ficar observando e se preocupando
porque alguém fala ao seu respeito, pode ter certeza, você vai parar. Aí o Senhor Jesus, observe que aquela mulher samaritana, ela tem uma conversa ali com o Senhor, ela sai tão alegre que ela sai disparada para falar com os outros. Aí no momento que ela chega, ela anuncia, ele vai e diz assim, não é pelo que você diz não, agora é pelo que ele diz. Sabe o que acontece? Aqueles homens olharam a história de vida daquela mulher. A gente já conhece a história dela, a gente não vai repetir. Olhou assim, você trouxe uma boa notícia, mas agora estou diante daquele que é o Salvador, e o reconhecemos, mas a alegria não é por você. Aí o Senhor disse, olha, você vai ficar sem honra, eles consideram que você não tem honra. Mas você não vai perceber em nenhum momento dos textos apontados aqui, o Senhor Jesus vai murcho, entristecido, cabisbaixo, tentando desistir do ministério, porque ele não foi errado na sua casa. Você não está nem para isso. Sabe o que ele está dizendo para você? Assim como aconteceu com ele, pode acontecer conosco. Não é surpresa para mim e para você, isso não deve ser surpresa. Agora, infelizmente, isso é surpresa e grande como uma bomba na vida de muitas pessoas. Eu não sei, irmãos, se vocês já se depararam com situação de alguém olhasse para a sua cara assim, e disse assim, rapaz, sem abrir a boca, você não é nada, você não é ninguém, Deus não te usa, Deus não é contigo. Essa frase não nem cabe muito para nós batistas, mas a gente ouve isso, os nossos irmãos das demais congregações, né? Porque a gente entende uma coisa, no dia que eu aceitei a Jesus, no dia que eu levantei a minha mão e reconheci o Senhor como meu único e suficiente Salvador, Deus é na minha vida, o Espírito Santo é na minha vida. Não é o fato de alguém não considerar que o Senhor não vai estar. Agora, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, irmão, e às vezes, sabe o que acontece? A gente está aprendendo isso. A gente precisa deixar de lado as observações dos versículos isolados. Aí alguém diz uma coisa que eu não me agradeço, o profeta, de fato o profeta não tem honra na sua casa. Aí já começa a se diminuir. Eu fiquei observando que, por causa disso, tem pessoas que têm saído das suas igrejas. Tem pessoas que têm mudado das suas comunidades de fé. Sabe por quê? Simplesmente porque acha que alguém não está honrando. Ela acha. Porque quem dá honra é Deus. E a gente vai encontrar aqui uma passagem fortíssima falando sobre isso. E eu quero dar um conselho, já que é o ensinamento desta noite, dar um conselho. Durante esse tempo na caminhada, que ainda me considero um novo convertido, e a cada dia a gente está aprendendo com o Senhor. Eu só considero, hoje é o meu entendimento, talvez você tenha uma outra visão, até muito mais apurada do que a minha nessa questão. Mas, observando a caminhada e das coisas que têm acontecido à nossa volta, eu só percebo que só existe, no mínimo, e um pouquinho mais, a terceira questão. A primeira é que podemos considerar legítima de você sair da sua igreja. Primeira, quando a igreja local te envia ao campo missionário. O enviado quer dizer, apóstolo quer dizer enviado. Então, eu envio, a irmã Geracia envia, o diácono Tenilson envia um irmão aqui para fazer um trabalho lá em uma congregação. Você vai, faz o trabalho, se tiver de se instalar, se instala e tudo vai correr muito bem. Então você sai sem bronca, sem problema, sem preocupação, porque a própria palavra diz em um outro texto que não deixe as vossas congregações como é costume de alguns. Aí eu vejo também uma outra questão, que você só deve sair da sua igreja se você mudar de endereço. Você não tem como mudar de estado e continuar com você muda de Salvador ou muda de estado, vai para o Rio e continuar congregando. Não tem como. Mas quando você sai da sua igreja porque você se sentiu desonrado e que alguém não está te vendo, ou porque você almeja alguma coisa, pode ter certeza, você está fadado a sofrer lá também. É claro que nós entendemos que em Cristo nós temos liberdade, mas pense comigo, não pense por aquilo que eu imagino não, mas pense você aí. Quantos casos você conhece de pessoas que mudou de igreja, saiu da sua igreja porque intentava alguma coisa? E eu poderia até citar essas intentações, mas eu vou preferir não fazer isso.
deixaram porque se sentiram, vou chamar desonrado, que vai ser a classificação, é o que a gente está tratando. E sabe o que aconteceu? Quantas delas você conhece que estão firmes, que não estão batendo cabeça? Pelo menos muitas dos que eu conheço estão batendo cabeça. Aí alguns dizem, vem cá, você saiu debaixo de maldição? Para com isso, que isso não existe. Isso não existe. Sair debaixo de maldição não existe. É o cara, a maldição que lançaram sobre você não existe. Não é isso. Então, se a igreja te envia, se você muda de endereço, você está debaixo da bênção. Está entendendo? Agora, salvo uma questão, quando há desvio doutrinário, e a palavra nos dá respaldo para isso. 2 Coríntios capítulo 6, no verso 17, diz assim: por isso, sai do meio deles e apartai-os, diz o Senhor. Sabe o que é que o contexto está dizendo aqui nessa palavra? Está dizendo que havia lá uma turma, em uma determinada igreja, lá em Corinto, que estava querendo se misturar com as coisas do mundo. E aí o texto, em outra parte do texto vai dizer, que associação tem o povo do Senhor com Belial? Não há associação. Mas se alguém está dizendo que você está assim ou assado, mas você está como justo, não se preocupe não. Não se preocupe com isso. O contexto, se você for lá ver o contexto, é isso aqui. Mas a parte que eu quis destacar é essa. Sai do meio deles e apartai-os, diz o Senhor. Sabe? Quando há desvio doutrinário, quando as pessoas querem fazer bagunça, baderna, falta de ordem, infringindo ali o estatuto do Senhor, a lei do Senhor, aí o Senhor te garante que pode sair, não se preocupe não, porque você é servo. Mas quando você toma essa decisão, porque você pensa qualquer outra coisa, irmão, toma cuidado. Há um cuidado muito, muito grande com isso. Quando a gente pensa nessas mudanças, achando que lá você é mais honrado, em qualquer lugar você é mais honrado, você corre um grande risco de ser reprovado. Então aprendamos nesta noite isso. Não ser honrado no meio dos nossos não nos tira a capacidade de executar o dom que o Espírito Santo nos concedeu. Olha, pode ter certeza, irmão. Se você está com vontade de trabalhar, se você quer desenvolver, se você quer se empenhar, se você quer, não se preocupe não, que o Espírito Santo ele vai te encher, ele vai te capacitar, ele vai te dar graça. Ele vai te dar. Então não precisa você se preocupar, não precisa você ficar inquieto, basta você ter vigilância, e é preciso que nós tenhamos vigilância. Observe que o próprio Senhor Jesus, mesmo ouvindo, em alguns momentos, na hora que ele foi para o Gólgota, ele não pegou atalho, ele entendia o chamado. O Senhor, ele entendia qual era a missão. Você também tem um chamado. Você também tem uma missão na obra de Deus. Volto a reiterar, não é o fato de alguém, não é o fato de Ademir não te observar, não te honrar, não ver as qualidades que você tem, não ver a sua conduta, não ver a sua coragem, tá certo? Não observar os dons que Deus te deu, que você simplesmente vai pegar um atalho para querer qualquer outra coisa. Não, não faça isso. Então é preciso que a gente esteja bem atento. Cada um de vocês, cada um de nós temos uma missão no Senhor. Temos um chamado no Senhor. Talvez o seu chamado não seja igual ao meu. Talvez você tenha ainda muito mais capacidade de dons, 3 ou 4 vezes mais do que a mim, ou do que qualquer outro irmão. Mas permaneça naquilo que Deus te deu. E pode ter certeza que haverá uma mudança. Aquilo que é vergonha vira honra. E é Deus mesmo que te honra. Porque a honra do homem, ela tem prazo de validade. E eu sei te dizer qual é a data do prazo da validade. Eu sei te dizer. Sabe qual é o prazo da validade? No primeiro desentendimento que você tiver com ele, a validade chega. Então, irmãos, precisamos estar atentos. Quem compreende o chamado é o Senhor que honra. Vamos dar uma olhada no texto da palavra do Senhor, livro de Números, capítulo 12. Agora está certo. Capítulo 12, no verso 1, verso 4. O texto é um pouquinho grande, mas justamente para que a gente entenda essa dinâmica aí, o que aconteceu aí. Números, capítulo 12, do verso 1 ao verso 9. Vou ler para a gente ganhar tempo. Miriam começaram a criticar Moisés.
A minha versão criticar é porque eu estou usando a versão NVI, tá certo? Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Olha só a situação aqui. E o Senhor ouviu isso. Meu Deus. Olha a situação. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouça as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo face a face, claramente, não por enigma. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor se acendeu-se contra eles e ele os deixou. Irmãos, quando nós estamos fazendo... Não, eu vou finalizar porque nessa parte que eu quero entrar não, porque isso é perigoso. Não vou entrar não. Então a parte, quando eu estava separando o texto, eu disse: eu não vou falar dessa parte, porque eu vou entrar numa outra questão, que normalmente a gente não aplica isso, né? A gente não aplica, mas vamos seguir, vamos parar por aqui. Não me apertem não, eu não vou me preocupar com isso agora. Então o que acontece? Quando nós estamos fazendo algo para o Senhor, com entendimento, não precisamos nos justificar. Note bem. Quando nós estamos fazendo o serviço do Senhor, a gente não precisa se justificar. Sabe por quê? Observe que o Senhor viu a armação dos dois, ali a conversa dos dois, tentando, porque está falando, só fala através dele, também não fala através de mim. Irmão, que preocupação é essa? Por que Moisés tanto fazia que incomodou a ele? Era para ser motivo de regozijo, de alegria. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar uma coisa. Irmãos, é muito comum quando você tem alguém da sua família que tem muita habilidade e diz assim: olha, a sua irmã canta bem. Vamos dizer assim, a minha irmã canta bem. Sério. Aí chega outra pessoa e diz: olha, fulana canta muito bem. Observe que normalmente o tom, a expressão que é utilizada é diferente. Sabe por quê? É o convívio, é o estar junto ali. E se torna comum o que o outro faz. Não só por isso, ele deixa de ter a qualidade que tem? Não. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui. Nós conhecemos uns aos outros um pouco. Mas quantas das vezes você já ouviu dizer que esse ou aquele irmão, olha, aquele irmão da sua igreja, uma bênção. Sabe assim? Uma bênção. Eu sei que ele é uma bênção, mas não vejo assim. Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas se vocês não viram isso aqui na igreja, mas quem sabe você já viu na sua própria casa. Alguém disse: olha, fulano é uma bênção, é seu irmão. Isso é realmente, você considera o talento, o dom que ele tem, mas você não dá essa ênfase. Aí você deixou, a pessoa deixou de ter? Não deixou. Aí o que eu observo nesse texto aqui, que quando a gente faz algo para o Senhor, estou de olho no relógio, que a gente faz algo para o Senhor, a gente não precisa se justificar. Por quê? Observe que Moisés, ele se manteve na posição dele. Se você olhar esse texto aqui, você não vê Moisés dar um pio, não dá um ai. O Senhor é que sai ao encontro dos dois, para ter uma conversa tete a tete, para dar uma correção. É nessa correção que eu não quero entrar. Para dar uma correção nele, se você vai ver a sequência, vai ver qual é a correção que Deus deu para ele. Então o que acontece? Quem sai para defender Moisés não é um conhecido, um amigo ou um parente, é o próprio Deus. Sabe por quê? Ele fazia com excelência o trabalho.
E se ousaram a falar de Moisés, o Senhor disse, não, peraí, falou com Moisés, está mexendo comigo, agora é você e eu. Vou usar as minhas palavras, no texto não está assim. É você e eu. Oh, por que você agora está questionando? Parafraseando a ideia do texto. Né? Sabe o que acontece, irmão? Foi o Senhor mesmo que saiu para honrar Moisés. Moisés não falou nada, ficou calado, só observando. Deus ali, ó. Isso acontece comigo e com você, quando nós fazemos a obra sem preocupação, sem quietação. Sabe o que acontece? A grande questão é que existem os chamados, os que se chamam. Existem os chamados e existem os que se chamam. Sabe o que acontece? Os chamados, Deus aprimora e derrama dom e capacita. Quando ninguém considera, Deus dá a graça. Mas aqueles que se chamam, eles buscam um jeitinho para tentar executar a tarefa. E aí sabe o que acontece? Ah, meu Deus. Sabe o que acontece? Normalmente, no final das suas tarefas, é fim trágico. Guardemos isso, irmão. Quando alguém falar alguma coisa para você, e você pensar e dizer, profeta, na casa realmente não tem honra, não recite esse verso de qualquer maneira. Você pode recitar, mas entendendo que você não me honra, mas há um Senhor que me honra. Há um Senhor que te honra. Porque assim como ele honrou Moisés, diante dos dois ali, ó, o Senhor poderia simplesmente tirar da presença, mas o Senhor fez questão. Não sou eu que falo com ele tete a tete? Alguns exageram um pouco, dizendo, é saliva com saliva, jogando no rosto do outro. Eu já ouvi essa expressão. Porque fala, se você chegar aqui e falar frente a frente com o Denilson, normalmente quando nós falamos, saem gotículas de saliva, né? Face a face. E o Senhor fez questão de honrar Moisés na frente dos dois. Então, irmão, é desse jeito. Quem sabe Arão e Moisés queriam ganhar um bônus no meio da congregação. Por quantas vezes, isso aqui a gente está parafraseando, por quantas vezes a família de Moisés estava ali, rapaz, quem era Moisés? Moisés foi tirado de nós, do seio da nossa família, passou um tempo lá na casa do faraó, e depois que ele descobre quem é as suas raízes, e ele se tornou uma pessoa que poderia ser o mais, como é que eu posso dizer? Me faltou a palavra aqui. Poderia estar na maior pose, porque foi usado por Deus para tirar todo mundo de lá, do Egito. E o Senhor disse que Moisés era o mais manso. Aí você vem cá, irmão, Moisés era manso, mas ele não tinha as reações. Eu não vou entrar nesse mérito, mas é o Senhor que disse que ele é o mais manso. Está entendendo? Então, essa preocupação de ganhar o bônus, Arão e Miriam, o Senhor fez questão de cortar as asas dele. Irmão, durante essa caminhada eu tenho percebido uma coisa, com a convivência e aprendizado com os irmãos, aquilo que Deus tem para você, ninguém vai tirar. E aquilo que você deseja fazer no reino, Deus vai te acrescentar. Quantos de nós nos vemos fazendo coisas que nunca imaginaríamos? E haja vista que tem coisas que não é ninguém que te ensina, vírgula, é o Senhor que te ensina. É o Senhor que te dá a visão, sabe por quê? É o Espírito Santo que te capacita. Aí, meu irmão, sabe o que acontece? Executa a obra do Senhor com legitimidade, com tranquilidade, que Ele só vai fazendo assim, ó, cada dia derramando sobre você. Quando pensar que não, você está sendo ali, como de fato é, nas mãos do Senhor, uma dinamite, um dínamo, para arrebentar as cadeias, pregando a palavra, cantando, tocando. Existem coisas que a gente não fala. Eu tenho certeza que vocês têm experiências que vocês não vão contar para ninguém. Talvez tenha coisas que viemos a falar que às vezes alguém pode pensar, o irmão está querendo se exaltar. Mas não é. Tem experiências que se você for compartilhar abertamente, você vai ser mal visto.
Mas sabe o que é que eu aprendo? Quando a gente se dedica, mesmo que com pouca força, mesmo com as suas limitações, não tem a técnica, não tem a graduação, isso não impede de você buscar técnica e graduação. Vamos parar para pensar aí. Mas quando você se dedica a fazer com excelência, sem essas preocupações, sem querer esses possíveis bônus, pode ter certeza, o demais Deus vai fazer. Quando eu olho para Davi tocando a sua harpa diante de Saul, e quando ele tocava, os espíritos imundos saíam de Saul. Quantas vezes você já cantou e pessoas já foram libertas? Quantas vezes Denilson já tocou e pessoas foram saradas das suas almas? Quantas vezes você já orou por alguém, Deus te usou como instrumento afinado e afiado, e pessoas foram libertas? E por que você está preocupado com honra dos seus e da sua casa? Se preocupe não. A palavra do Senhor não tem nada a ver com o texto. O Senhor traz à minha memória aqui agora, quando o povo vai cativo, a Babilônia. Jeremias capítulo 29, salvo engano. O Senhor, no início do texto, vai relatando ali. O Senhor diz: olha, cases, desde em casamento, procrie. Estava no cativeiro, o Senhor dizer nada disso. Mas o Senhor disse: não, pode fazer, eu estou aprovando, porque quem trouxe vocês para cá foi eu que permiti tudo isso, ao ponto de chamar Nabucodonosor de meu servo. É conflitante na cabeça da gente, dentro do campo da lógica, um negócio desse. Mas vamos voltar para cá. O Senhor é quem projeta o caminho para honrar o seu servo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus está projetando um caminho de honra para a sua vida. Não é frase de efeito, não. A gente vai encontrar na Bíblia isso aqui. A gente vai encontrar relatos de homem que o próprio Deus traçou, passo a passo, ponto a ponto. Teve que não acreditasse? Teve. Gênesis capítulo 37, verso 5. A gente ouve muito sobre essa passagem, mas o Senhor trouxe à minha memória a respeito dessa questão aqui, de ser honrado ou não, que o próprio Deus se encarregou de traçar os caminhos de honra na vida de José. Deus está traçando caminhos de honra na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. Eu não sei qual é a honra que você precisa. Eu não sei qual é a graça que precisa ser derramada na sua vida, o favor de Deus. Não é só o favor do ministério, de cantar bem, de pregar bem, de executar a obra do Senhor, e de repente alguém, rapaz, existe uma pessoa lá que faz a obra de Deus com excelência. Isso é bom? Claro que é, quem não quer ser elogiado? Mas que essas preocupações não estejam em nosso coração. Aí sabe o que é que Deus aponta para José? José teve um sonho. Deus te dá sonhos. Eu vou fazer a frase que os irmãos falam. Vocês não entenderam. Deus te dá sonhos. José teve sonhos. Sabe quem deu sonho? Foi Deus. Você não está impedido de sonhar. Você não está impedido de sonhar. Está em Gênesis capítulo 37, verso 5. No verso 7 diz assim: e eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que um molho se curvava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha que situação, que o sonho que José vai contar aos seus irmãos, ao seu pai e à sua mãe, de modo que ele e o pai se levanta, eu e sua mãe vão me curvar você. Foi plano que Deus estava traçando na vida de José. Vou te dar sonho, agora eles vão ter que se curvar. Estou te mostrando antes, para quando chegar na hora você não se enganar. Tudo isso que era para José continuar na posição. Verso 38, lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar, tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Aí os irmãos já ficam preocupados. Diante de um sonho como esse, ele vai querer mandar na gente.
E aí começou a crítica, era dentro da casa. Ele pode dizer: rapaz, que sonho é esse que você está tendo? Mas esse sonho é muito bom. Pode ter certeza de uma coisa: quem se alegra com um sonho alheio, ele não vai falar palavras que o diminuem, mas ele vai simplesmente reiterar, diz: olha, Deus realmente é contigo. Tem sonhos que você até mesmo não consegue acreditar no sonho do outro, mas não te dá o direito de você querer matar o sonho do outro. E a gente percebe que Deus vai trilhando, vai traçando ali, né, o projeto de honra na vida de José. Vinde, pois, agora. Olha só que os irmãos percebem que Deus tinha dado ali a primeira visão para ele. Os irmãos agora: rapaz, esse sonho não vai ter que acontecer não. A gente vai ter que dar um jeito. Porque quem é ele? Quem é ele? É mais novo, tem 17 anos. Esse negócio é para mim, que já sou mais velho. Para ele não. Ele já tinha uma rixa com José, não sabe disso. Mas vamos para frente. Aí agora eles tramam matar, né? No 37:20 diz assim: passando os mercadores medianitas tiraram e alçaram para José, vamos voltar aqui. Passaram, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Já estou encerrando. Sabe o que acontece? O curso da vida de José, a partir daquele momento que os irmãos pegam ele e não entendem o ministério que Deus tinha na vida dele para honrá-lo, tudo convergia para dar errado. Mas eles se enganaram, que tudo que eles faziam era degraus para o crescimento da vida de José. Aquilo eu tenho certeza que começou, acho que pensando depois na questão toda, porque na hora eles não conseguem entender, aquilo deve ter fervilhado na cabeça deles. Rapaz, como é que a gente faz isso tudo? E agora acontece um negócio como esse. Sabe o que ocorre, irmãos? Quem monta o projeto de honra para a sua vida é o próprio Deus. Não é o seu irmão, não é o seu amigo, não é o seu parente. É o Senhor que faça isso. Talvez nós nos encontremos assim, cheio de sonhos e projetos, cheio de perspectivas e expectativas. Pode ter certeza de uma coisa: Deus está desenhando planos para você. E às vezes, no traçar desses planos, são tão grandes que os rabiscos já estão tomando proporções. E que está, quem sabe até mesmo, pode incomodar alguém ou não, mas essa não é a questão. Essa não é a questão. Mas que Deus, Ele traça projeto. A gente pode ver na vida de José isso. Projeto de honra. E no final das contas, José se torna quem? O governador do Egito. Quem poderia imaginar que um garoto de 37 anos, o tempo ia passar, ia receber uma honra tão grande como essa? Apesar de que ele estava ali, que foi vendido, mas eu estou falando, dada a proporção daquilo que Deus mostrou para eles. E tudo já tinha sido mostrado antes, que eles iriam se curvar, que eles iam precisar dele. Agora, irmão, precisamos de uma coisa: confiar na promessa que Deus tem na nossa vida. Deus já estabeleceu planos para a nossa vida. Não tem ninguém no reino de Deus que não tenha planos traçados pelo Senhor. Porque Deus é que traça os planos. Sabe por quê? A nossa vida não é mais nossa, a nossa vida é dele. E quando a gente resolve traçar os nossos planos, só dá problema. Agora precisamos lembrar de uma coisa: Deus não negocia princípios. Observe que José, a mulher de Potifar, viu um rapaz bonito, né? Olha, chamar ele para cá. José, não negocio. Não negocio. Nem vendo, nem troco, nem negocio. Observe, vamos sair daqui hoje entendendo isso. Não é porque alguém não me honra
que eu vou deixar de ter os dons que Deus colocou na minha vida e que não vou executá-lo. Agora, diante disso tudo que você já citou, Deus não negocia princípios. E isso vai desde as questões mais simples às mais complexas. Porque tem gente que não tem um plano, eu tenho um projeto de Deus na minha vida e quer viver uma vida desordenada. Eu não estou dizendo aqui que a gente não está sendo aperfeiçoado, mas tem coisas que você pode evitar. Tem coisas que eu posso evitar. E se a gente pode evitar, vamos evitar. Para que esse plano, esse projeto, ele tenha realmente uma concretização como teve na vida de José. Então, irmãos, como nós temos reagido quando não somos honrados no meio da nossa família, ou no meio dos nossos? Então a gente precisa guardar isso na nossa mente. E aí eu quero ler o último texto, eu até parafraseei, que diz assim: sucedeu num certo dia em que ele veio à casa para fazer o seu serviço. Gênesis 39, no verso 11, verso 12. E nenhum dos da casa estava ali. E ela pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu. Sabe qual é o segredo? Fuja. Saia. Saia fora. Saia fora das honras alheias. Em nome de Jesus. Então, quando nós nos lembrarmos desse versículo, que muitas vezes a gente lembra de uma maneira muito assim, que não deveria. O profeta da casa não tem honra. Oxi, usa esse momento aí para entender, sabe? Com Jesus foi assim, Moisés foi assim, com José foi assim. Olha para mim, todos eles alcançaram graça diante de Deus. Deus tem graça para nós. Deus tem graça para mim, Deus tem graça para você. Não sei o que é, eu não vou ficar aqui parafraseando ideias, mas que se teve na vida desses homens que se submeteram a Deus, tem para nós também, em nome de Jesus. Eu te agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Está aí a palavra do Senhor para o meu e o seu coração. Que possamos a cada dia compreender que tudo o que fazemos é para a glória de Deus e é Ele que tem que receber. É Ele que tem que receber. Ele diz que a gente tem que fazer com amor para que a outra não veja. Tudo que fazemos na casa do Senhor, é Ele que tem que receber. Não fazemos para o irmão, fazemos para Deus e é Ele que tem que nos honrar. Amém, irmãos? E vamos fugir da aparência do mal, porque sabemos que Satanás ele investe para querer mesmo fazer com que sejamos desonrados e o nome do Senhor venha a ficar envergonhado também. Mas se nós honrarmos o Senhor e sermos fiéis a Ele, o mais Ele fará. Amém? Está conosco ali Mateus, seja bem-vindo, Mateus, que Deus te abençoe. Cadê a Fernanda? Também está aqui. Já foi, que Deus abençoe.